que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas à TV Elas por Elas, o novo espaço das mulheres no PT. Eu sou a Mariana Jacob, esse é o meu sinal em Libras e você vai acompanhar toda a tradução com a nossa intérprete Patrícia, ela que nos acompanha aqui na TV Elas por Elas de hoje. De segunda a sexta, sempre às 4 da tarde, nós estamos ao vivo na TV PT na internet, no nosso canal no YouTube e também na Rádio PT pela internet. No programa de hoje, Anne Moura, que é secretária nacional das mulheres do PT, vai conversar com a advogada Gabriela Araújo sobre a reforma eleitoral. No quadro Formação, a gente vai ter a primeira parte da aula com a socióloga e ex-ministra da Secretaria Especial de Política para as Mulheres, Eleonora Menicucci. E nas Mulheres na Política, nós vamos ter também uma conversa com a deputada federal Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, que fala pra gente sobre a importância da representatividade feminina na política. Antes, vamos às pautas do dia. No dia 25 de agosto, irá a julgamento no Supremo Tribunal Federal a ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra a demarcação da terra indígena Ibirama-Laclano, onde vivem comunidades Xokleng, Guarani e Caigangue, com base no marco temporal. O julgamento terá status de repercussão geral, o que garante que a decisão servirá como diretriz para a gestão federal e todas as instâncias da justiça no que diz respeito aos procedimentos demarcatórios no país. Para falar conosco sobre a importância desse julgamento, convidamos a socióloga e membro da Comissão de Povos Indígenas da OAB de São Paulo, Pagu Rodrigues, para falar conosco e explicar um pouco mais sobre o marco temporal. Bem-vinda, Pagu Rodrigues, à TV Elas por Elas. Obrigada pela sua participação. Eu gostaria que você contasse para a gente, explicasse o que é o marco temporal e qual é o impacto dele para os povos indígenas. Oi, Mariana, boa tarde. Eu que agradeço o convite. O marco temporal é uma tese debatida desde 2009, pelo menos. Ele introduz uma espécie de marco zero em relação aos direitos está previsto na Constituição Federal de 88, que garantia que as terras indígenas deveriam ser demarcadas 5 anos após a promulgação da Constituição. O marco temporal faz uma exigência de que agora só podem ser demarcadas as terras indígenas que estavam ocupadas sobre posse ou sobre conflito quando da Constituição Federal de 88. O que é bem complicado, né, porque a gente já não tem muita terra demarcada no país. Uma parte, na verdade, dos julgamentos que já têm sido feitos em primeira e em segunda instância já tem considerado a orientação, a diretriz do marco temporal, e, portanto, várias terras indígenas já estão em processo de revisão, algumas com perspectiva de terem as suas demarcações derrubadas, e as novas
terras indígenas que já deveriam estar demarcadas correm o risco de não serem mais. A gente tem pelo menos aí 860 terras indígenas que estão paralisadas no seu processo de demarcação. Nós estamos com muita expectativa que com as mobilizações agora em Brasília, né, nesse mês de agosto e em setembro, a gente consiga barrar esse retrocesso, que o STF não julgue o marco temporal, até porque o próprio STF, em 2013, já havia definido, né, que o marco temporal não podia ser vinculante na demarcação dos territórios indígenas, era só uma das condicionantes para o caso de demarcação da Raposa Serra do Sol, e muito espertamente, né, os grandes latifundiários, a bancada ruralista, vem insistindo nisso como uma perspectiva para o debate sobre as demarcações. Tanto que uma das coisas que está prevista no PL 490, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em junho, no Congresso Nacional, é justamente o marco temporal. Dentre, né, outras coisas que o PL prevê, que é o arrendamento de terras indígenas para mineração, para grilagem, para o garimpo, enfim, para pecuária extensiva. Então, se o marco temporal for recusado no STF, muito provavelmente a gente tem uma chance de vitória em relação ao PL 490, para que, se ele for aprovado, né, ali na Câmara dos Deputados em primeira e segunda instância, ele possa ser julgado também inconstitucional a partir da decisão que o STF venha a tomar sobre o marco temporal. Então, vamos fazer muita luta nessa semana e o próximo mês para frear esse retrocesso aí sobre os nossos direitos. Obrigada, Pagu. A gente também sabe aqui em Brasília, tem desde junho, desde que foi colocado em pauta o PL 490, como você já disse, muitas manifestações e mobilizações dos povos indígenas que têm ocupado os espaços aqui por conta dessa pauta. Mas está marcado para setembro também a Marcha das Mulheres, a segunda Marcha das Mulheres Indígenas. E eu queria que você contasse para a gente também, você que é especialista no assunto, qual a importância da mobilização das mulheres nesta luta, das mulheres indígenas, sobretudo, nessas mobilizações. Então, a gente tem, né, se organizado para a linha de frente do movimento indígena. Nós já somos lideranças em vários de nossos territórios, realizamos a primeira Marcha das Mulheres Indígenas o ano passado, combinando ali com o mês de setembro, porque dia 5 de setembro é Dia Internacional da Mulher Indígena, e como forma de reforçar a mobilização nacional do nosso movimento, mas também de trazer à tona as especificidades em relação às políticas públicas que são necessárias para as mulheres indígenas. A gente enfrenta uma série de dificuldades, desde para denunciar violências, né, sofridas. A gente tem assistido aí, né, processos de estupro coletivo em relação a mulheres indígenas. Tem sido uma arma muito forte, né, nos conflitos que existem nos nossos territórios, e eu acho que uma das formas de denunciar esses crimes, né, que vem acontecendo sobre os nossos corpos, né, e a cultura do estupro tão vigente no Estado brasileiro é fazer a marcha, e a marcha vem com um propósito também, né, de denunciar os crimes ambientais do governo Bolsonaro, de denunciar a crise climática global e trazer, né, a nossa perspectiva do bem viver, do feminismo indígena, como um modo de vida importante e um modelo de resistência importante ao que está nessa conjuntura. Então, por isso, a gente vai estar em marcha, a segunda marcha, para fazer essa luta. Muito obrigada, Pagu, pela sua participação. Vamos continuar acompanhando e que não haja nenhum retrocesso a mais para a população indígena nesse país. Obrigada, Pagu. Obrigada, Mariana. A pesquisa Primeiríssima Infância, Interações na Pandemia, Comportamentos de Pais e Cuidadores de Crianças de 0 a 3 anos em Tempos de Covid-19, organizado pela Kantar e Ibope Média, revelou que 1 em cada 4 crianças apresentou regressão no primeiro ano de pandemia. O isolamento domiciliar também tem sido um fator de risco para a saúde mental de crianças e adolescentes. Alterações no sono, agressividade, desânimo, acessos de raiva e sintomas de ansiedade e depressão foram identificados na pesquisa de monitoramento Jovens na Pandemia, desenvolvida pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.
Para conversar com a gente sobre os efeitos do isolamento social no desenvolvimento e na educação de crianças e adolescentes, eu recebo Luana Bezerra, educadora, para contar para a gente um pouco mais sobre isso. Bem-vinda, Luana, obrigada pela participação na TV Elas por Elas. Fala um pouco mais sobre esses efeitos do isolamento no desenvolvimento, na educação das crianças e adolescentes desse país. Boa tarde, Mariana, obrigada pelo convite. Bom, a pandemia, ela vem e ela priva as crianças e os adolescentes de um espaço muito importante na vida deles e dos bebês também, né, que enfim, os bebês estão na creche e poucos são lembrados, né. Então, quero aqui pontuar também a relação dos bebês nesses impactos que a pandemia traz, que vão, como você mesmo disse, desde os aspectos emocionais de estarem privados da convivência e da socialização com seus pares, né? É extremamente importante a convivência dessas crianças e desses bebês para a saúde mental, para o desenvolvimento da linguagem, da oralidade. No caso das crianças da primeira infância, primeiríssima infância, que estão na creche, a coordenação motora fina, o equilíbrio, todas essas coisas são prejudicadas quando essas crianças estão fora do ambiente escolar. Então, a pandemia vem prejudicando de vários os lados, né? Desde os relacionamentos dessas crianças e como elas estão reagindo. A gente tem notícias, né, através das famílias, de criança que tem insônia, não dorme, porque falar é muito difícil estar fora da escola, e eles estão numa fase de aprender a lidar com os sentimentos e as emoções, e isso fica mais difícil ainda, né, porque a pandemia é uma coisa avassaladora que tirou esse contato, então prejudicou essas crianças do ponto de vista da socialização, algumas com depressão, estresse, tristeza, dentre várias outras coisas, né, e o desenvolvimento da oralidade, da fala, já tinham pesquisas antes da pandemia que dizia que a escolaridade da mãe e o papel da mulher nesse processo, né, conta muito, por exemplo, na quantidade de palavras e frases que essas crianças falam, né, porque essas crianças convivem muito com essas mães. E o convívio na escola e na creche atenuava um pouco disso, né? Então, a escolaridade da mãe, quanto maior era o repertório dessa criança, a quantidade de frases, de palavras que ela falava. Agora, a gente tem um atraso aí em todas essas áreas, desde aprender a andar, aprender a falar, a socializar. A gente também não pode deixar de dizer aqui das crianças que ficaram órfãos, né? Os órfãos da pandemia. O Brasil é disparado aí o país onde as mulheres mais morrem em decorrência da Covid-19. Então, a gente vai ter um país aí de muitos órfãos que a pandemia provocou, entre vários outros danos que a pandemia traz para a vida dessas crianças, né, em especial das crianças mais pobres, das classes mais desfavorecidas, que são as que sofreram um impacto maior pela pandemia, né. Essas crianças não foram só privadas da escola, elas também foram privadas, muitas vezes, de alimentação, de habitação e de condições básicas de sobrevivência. Um outro ponto importante para dizer do impacto da pandemia é que a gente regride do ponto de vista de acesso à educação aos anos 2000, então a gente regride praticamente 20 anos, né, porque a gente tinha um contingente, nós da educação tínhamos dois desafios, um era o acesso universal à educação, uma coisa que a gente conquistou nos anos do ensino fundamental, né, porque a gente ainda não tem o acesso universal da creche, inclusive as metas do Plano Nacional de Educação ainda são bem tímidas no que se refere ao acesso universal dos bebês e das crianças bem pequenas a esse equipamento que é a creche. Mas a gente já tinha esse marco alcançado, que era o acesso à escola. Agora a gente está regredindo aí 20 anos e a gente vai precisar pensar muitas políticas públicas, desde transferência de renda, para atenuar e para trazer essas crianças de volta, na maioria delas entre 6 e 10 anos,
para o contexto de escola novamente. É muito complicado pensar apenas sobre o ponto de vista da escola, mas a escola se mostrou, para quem achava que, né, não tinha entendido ainda a importância desse espaço educador, que é a escola, que é a creche, que são os equipamentos de educação, né, o quanto eles são importantes e são necessários na vida dos bebês e das crianças bem pequenas, enfim, e das crianças, dos adolescentes, a importância da educação como um todo, e como isso impacta, uma vez que esse espaço físico você não pode mais acessá-lo, né? A gente espera que a gente consiga recuperar isso. Luana, muito obrigada pela sua participação. É importantíssimo acompanhar os desdobramentos desses efeitos no futuro, né? O futuro do país, que também fica comprometido quando as crianças e os adolescentes são afetados assim. Te agradeço muito. Até uma próxima, Luana. Obrigada, Mariana. E no quadro Mulheres na Política de hoje, nós vamos ouvir um pouco mais do que tem a dizer a deputada federal, professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, sobre a importância de ampliar os espaços de representação feminina na política. Companheiros, companheiras, sou a deputada federal, professora Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e com muita alegria falo da plataforma Elas por Elas. É muito significativo o Partido dos Trabalhadores criar uma estrutura orgânica no partido para que as mulheres tenham acesso a maior participação e formação na política. Estamos em 2021, século XXI, e o Brasil, anos atrasado no processo de participação de mulher na política. Quando olhamos os países do nosso entorno, percebemos que somos o mais atrasado de todos. Entre 34 países americanos, nós só estamos à frente de Belize, na representação nos parlamentos. Todos os países têm mais mulheres eleitas. Olhamos a Bolívia, o Chile, a Argentina, os nossos vizinhos com potencial econômico, com a população muito menor, potencial econômico muito menor que o Brasil, e avançaram na questão da representatividade. Precisamos dar passos largos para que possamos recuperar o atraso histórico da participação das mulheres. As mulheres no Brasil já precisaram pedir autorização aos maridos se quisessem votar. As mulheres já viveram a época que não podiam votar de forma nenhuma. As mulheres só votaram no século XX. As mulheres só participaram ativamente, mais recentemente, na história política brasileira. As mulheres ainda sofrem violência política em todos os espaços que elas participam. Sabemos que as mulheres ergueram a voz, aumentaram o tom, foram para as ruas, construíram possibilidades de participação política. Entretanto, a plataforma Elas por Elas, do Partido dos Trabalhadores, foi a primeira plataforma de um partido político que centra foco na formação das mulheres. Ainda ouvimos muito que mulher não gosta de política, que os partidos têm dificuldades nas candidaturas das mulheres. É como se fosse uma marca nossa não gostar de política. E sabemos que isso não é verdadeiro. A nossa história é que faz com que a gente viva afastada da política. Foram a falta da participação, a falta da animação para as mulheres, os períodos históricos. Os homens ainda acham que nós devemos disputar sem cotas. Sabemos que em todos os países do mundo que as cotas foram colocadas, as mulheres, em sua participação, conseguiram avançar. E agora, nós temos uma conquista, 30% no mínimo de candidaturas femininas, recursos do fundo eleitoral exclusivo para as mulheres. E eu, como parlamentar, fico vendo a discussão para retirar esta obrigatoriedade da legislação, para que a gente recue naquilo que foi avanço. Ainda de fazer barganha, colocamos as cadeiras, em contrapartida, retira-se os 30% obrigatório. Isso não pode acontecer. E, com certeza, o Elas por Elas
vai nos encher de mais informações, vai nos ajudar a olhar os horizontes políticos e vai ser determinante para quem representa 52% das eleitoras brasileiras e eleitores, 51% da população, e os outros 49% são nossos filhos. Como é que não devemos participar? Como é que não devemos ocupar os espaços? Juntaremos as nossas forças, juntaremos tudo que pudermos, daremos as mãos, chamaremos os homens que ajudam que as bandeiras feministas sejam carregadas, os homens de bom senso, que compreendem historicamente que a mulher foi alijada do processo e que, nesse momento, ela ergueu a cabeça e precisa, de fato, espaço, ocupação de poder, a mulher na política, com a sua sensibilidade, ao lado dos homens, para e passo, para construir um Brasil melhor, um Brasil que dê acesso a todos e todas. Então, portanto, é fundamental que estejamos juntas, no Elas por Elas, juntos, no Elas por Elas, defendendo a participação das mulheres na política. Viva o PT, viva as mulheres do Partido dos Trabalhadores, viva a nossa unidade. Muito importante ouvir a deputada professora Rosa Neide, porque em uma democracia representativa, onde a maioria da população e a maioria do eleitorado é composta por mulheres, uma baixa representatividade política é um reflexo da desigualdade de gênero, de uma cultura machista e do afastamento de políticas públicas voltadas para as mulheres. Chegamos na hora do nosso quadro Formação e nós teremos uma aula com a socióloga e ex-ministra da Secretaria de Política Especial para as Mulheres, Eleonora Minicucci. A aula dela tem o seguinte título: Mulheres como sujeitos políticos, avanços e retrocessos nas conquistas de direitos. Nós vamos conferir a primeira parte agora. O tema de hoje que nós abordaremos, ele vai tratar de mulheres como sujeitos políticos, avanços e retrocessos nas conquistas dos direitos. Bem, eu elaborei 5 itens para nós discutirmos. Primeiro, os princípios estruturantes da sociedade versus pauta identitária. O segundo, quem são os sujeitos políticos do feminismo e as demandas que esses sujeitos políticos, que estes movimentos têm como pauta há décadas. Terceiro, quais foram os direitos conquistados para as mulheres e estes direitos conquistados se transformaram em políticas públicas? E quais foram essas políticas públicas? E dentro destes direitos, quais direitos se transformaram em leis? E, por fim, falar um pouco sobre os retrocessos que nós estamos vivendo neste período neofascista que o Brasil está vivendo a partir do golpe de 16. E como o neoliberalismo tenta capturar no mundo, no planeta, as pautas feministas. Bem, então, a primeira questão que eu quero mostrar para vocês, que é este livro, que é Feminismo para os 99%, um manifesto. Esse livro, primeiramente, ele foi escrito nos Estados Unidos por feministas acadêmicas americanas, pela Cínzia Arruza, pela Titi Bhattacharya e a Nancy Fraser. Bem, que são elementos estruturantes de uma sociedade? Os elementos estruturantes de uma sociedade são aqueles fundamentais que estruturam a dimensão e o processo de relações sociais numa sociedade. Então, nós temos
3 elementos que são fundamentais. Chamam de elementos, chamam de princípios, chama-se, na quantitativa chama-se de variável, mas eu prefiro chamar de princípios / elementos. São as relações de classe social, as relações de gênero e as relações de desigualdade racial. Cada um desses se desdobra em consequências bastante importantes de serem analisadas. A classe se desdobra na relação entre capital e trabalho, numa relação de exploração e de opressão. Uma relação onde se explora, do ponto de vista marxista, a mais-valia do trabalho. O que é a mais-valia? É aquela parte que o capital retira do que vai pagar para a trabalhadora ou o trabalhador e retira para si próprio para o lucro que ele tem sobre cada um salário pago. Então, é a mais-valia sobre o meu trabalho, sobre o teu trabalho, sobre o teu trabalho. E essa mais-valia, ela necessita, dentro do capitalismo, de ter uma parceria fundamental para que ela se concretize em todas as fases do capitalismo. A primeira grande parceria é com o patriarcado. O que é o patriarcado? O patriarcado é um sistema hierárquico de poder. É um sistema de hierarquia do masculino sobre o feminino. Então, se nós pensarmos, nós temos, primeiro, a população branca, os homens brancos, as mulheres brancas, depois os homens negros e as mulheres negras. Os homens negros têm um poder hierárquico sobre as mulheres negras. Então, é o patriarcado que sustenta o capitalismo, para que o capitalismo retira a mais-valia do trabalho não remunerado das mulheres. Por exemplo, o trabalho doméstico. Por exemplo, o trabalho da dona de casa. Por exemplo, o trabalho que não é pago de acordo com as horas trabalhadas das mulheres. Porque as mulheres, hoje, no século XXI, no mundo, ganham de 21% a 27% a menos que os homens ganham na mesma função. Essa foi apenas a primeira parte da aula com a querida Eleonora Minicucci, lembrando que ela foi secretária especial de políticas para as mulheres, que é o status de ministra, por isso ex-ministra na época do governo do PT. E essas aulas vão continuar durante essa semana e você não pode perder, amanhã tem mais. Na coluna Papo com Elas, hoje a secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura, conversa com a advogada Gabriela Araújo, ela que é integrante do Observatório de Candidaturas Femininas da OAB de São Paulo e do grupo Prerrogativas. Elas falam sobre a reforma eleitoral. Olá, coleguinhas. No Papo com Elas de hoje, nós vamos falar sobre a reforma eleitoral e o impacto dessa reforma para as mulheres. Muita coisa está sendo dita sobre a reserva de cadeiras, sobre os 30%, sobre os 5% do fundo para as mulheres, mas, na verdade, nós precisamos ficar atentas, porque o que parece um avanço, na verdade, pode ser um grande retrocesso. E para conversar um pouco sobre essa reforma política, eu quero convidar para esse papo a doutora Gabriela Araújo para debater com a gente um pouco sobre essa reforma política. Primeiro, queria agradecer, por estar aqui, pelo convite, um salve a todas e todos que estão nos acompanhando. Mas entrando aqui no assunto da reforma eleitoral, tem muita coisa para falar, e você me disse que eu tenho pouco tempo, São várias vertentes,
2 projetos que estão saindo do Senado e já foram encaminhados para a Câmara dos Deputados, né? Uma proposta de emenda constitucional e um projeto de lei que impactam negativamente nos direitos das mulheres já conquistados, né? E também tem outros projetos correndo na Câmara dos Deputados. Então, eu vou falar primeiro do Senado, vamos dividir por partes para ficar mais claro. Do Senado, a gente tem uma proposta de emenda constitucional que impacta nos recursos dos 5% do fundo partidário que são destinados à promoção e difusão da participação feminina na política. Essa proposta de emenda constitucional já foi aprovada no Senado e já está na Câmara dos Deputados para ser deliberada. E o que ela diz? Ela diz o seguinte, que os 5% eles não precisam mais ser aplicados todo mês, como é hoje, né, do fundo partidário, que os partidos podem acumular esses recursos para usarem somente nas campanhas eleitorais. E, além de tudo, essa proposta de emenda constitucional anistia os partidos políticos que não tenham cumprido com esses recursos nos últimos anos. Então, eles não podem mais ser penalizados, prestações de contas têm que ser aprovadas e tudo mais. Também tem um projeto de lei, né, que é o PL 1951, que parece que é um ganho para as mulheres, e esse também parte do Senado, porque ele reserva vagas, né, no Legislativo. Só que essa reserva de vagas é de 18% a partir das eleições do ano que vem e vai subindo gradativamente para só daqui a 20 anos a gente chegar nos 30%. Qual que é o problema disso? Hoje a gente já tem 15% de participação feminina na política, no parlamento, e provavelmente nas próximas eleições isso seria o caminho natural, chegaria sim a 18%. Então, em tese, seria até desnecessário. Só que ao mesmo tempo em que eles dão essa reserva de assentos e colocam essa gradatividade terrível, que só daqui a 20 anos a gente vai chegar a 30% de reserva de assentos, eles tiram a obrigatoriedade de reserva de candidaturas. Né? Então, as mulheres não vão ter mais os 30%, os partidos não vão ter que preencher 30% das candidaturas com mulheres. Parece um avanço, mas na verdade é um retrocesso. É muito importante colocar que esse é um debate que começou na Câmara, aí foi para o Senado, começou essa aprovação, teve no Senado, que você está colocando, mas agora também tem a questão, essa última que foi aprovada, que é a questão da volta às coligações, a questão do recurso. Fala um pouco também sobre isso, porque foi tanto projeto apresentado, tanta confusão nesse negócio da reforma política que as pessoas confundiam. Reserva de cadeira, é um avanço para as mulheres. Não, retira. Aí mexeram nos 5% que não estava nem sendo debatido, os 5%. É o fundo partidário que a gente utiliza para fazer política, para fazer formação política para as mulheres. E aí agora tem um outro debate que é essa questão das coligações. Então, as pessoas acabaram, as mulheres, confundindo um pouco, que parecia ser um avanço, mas na verdade não é. E o que a gente tem lutado, doutora Gabriela, desde a semana retrasada que a gente fez fazendo uma mobilização, que a gente não quer que mexa nos 30%. Não é isso? Que é a obrigatoriedade, os 30% do fundo eleitoral, que é um direito conquistado e que ajuda a potencializar as mulheres na política. Exatamente. Então, esses 2 projetos que eu te disse, eles partiram do Senado, já foram aprovados no Senado, e as pessoas não estavam nem prestando atenção, porque são tantos ao mesmo tempo, Anne, como você mesma disse, parece que a ideia é mesmo confundir, né? E eles já foram encaminhados para a Câmara dos Deputados. De outra parte, vindo da Câmara, a gente tem aquele projeto que ficou conhecido como o projeto do Distritão, que a relatora era a Renata Abreu, que inicialmente mexia muito nas questões das mulheres, mas ela desistiu de mexer e ela apresentou a proposta do Distritão, que também seria um grande impacto para as mulheres, porque o Distritão ele dificulta a inclusão de minorias e de grupos sociais, embora majoritários, mas minorias na política. Ainda bem que caiu o Distritão, mas enfim, passar nas coligações é o menos mal. E ela também, mas dentro desse projeto, que é esse projeto que ainda não foi totalmente aprovado na Câmara, porque ele ainda vai ser encaminhado para o Senado, enfim, esse projeto também tem a destinação de recursos em dobro para votos que partidos ganharem para mulheres. Isso é um lado positivo aí. No fim, acabou sendo uma coisa boa para o fundo partidário, o fundo eleitoral vai ser recebido em maior número pelos partidos que conseguirem votos de mulheres, porque vai ter peso 2. Mas tem um projeto de lei, que é o projeto de lei complementar do novo Código Eleitoral, de relatoria da deputada Margarete Coelho, que também tem algumas pegadinhas, porque
na verdade, ele deixa de contemplar diversas conquistas que a gente já obteve via judicial. Então, ao sistematizar o código, ela deixa de contemplar, por exemplo, os recursos das candidaturas negras, né? E também deixa de contemplar, até o TSE tinha mandado um ofício para o Congresso Nacional pedindo que eles regulamentassem a questão da participação feminina nas instâncias partidárias. Eu acho que isso é uma coisa que para você interessa muito, né? Tinha uma consulta eleitoral que determinava que pelo menos 30% das candidaturas dentro das instâncias partidárias teriam que ser preenchidas por mulheres. E isso foi ignorado nesse novo Código Eleitoral. Então tem outra questão também, que ela deixa de usar o termo gênero em toda a redação. Em vez de usar o termo gênero, ela mantém o termo sexo, que exclui as mulheres trans, né? Então, você vê, essa é a confusão, que tem dois projetos, duas alterações legislativas que vieram do Senado, que já estão para serem avaliadas pela Câmara, e tem outras duas propostas legislativas que saíram da Câmara e provavelmente irão para o Senado. E tá essa confusão, porque são várias propostas concomitantes que impactam nas campanhas femininas e na participação das mulheres nos partidos, dentro das instâncias partidárias. E a nossa luta, doutora Gabriela, é para que não mexam nos 30% da obrigatoriedade, porque se não tiver punição para os partidos, não vai haver esse incentivo a essa política afirmativa que é tão importante, não só para as mulheres, mas também para a cota racial, e não mexa na questão dos 30% do fundo, né, eleitoral também, que a gente tem o resultado aí das eleições com a presença das mulheres. A gente está de olho, está nessa mobilização, o papo com elas aqui, a gente está indo para a finalização, assim, mas eu te agradeço muito. A gente vai colocar nas nossas redes, nas redes das mulheres do PT, todas essas informações. A doutora Gabriela está com a gente aí, mobilizando, organizando, e nós vamos ficar atentas a esses retrocessos numa mobilização em todo o país, com toda certeza, viu? Doutora Gabriela, muito obrigada por participar aqui do Papo com Elas. Obrigada, Anne, eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal. Como pudemos ver na conversa entre a doutora Gabriela Araújo, a secretária Anne Moura, também na fala da professora deputada Rosa Neide, e um pouquinho na aula da ex-ministra Eleonora Menicucci, aqui nós da TV Elas por Elas e nós todas mulheres lutamos para que os 30% de reserva de candidaturas para as mulheres se mantenha sem flexibilização. Nós vamos continuar acompanhando a PEC 125 da reforma eleitoral e todos os demais projetos de lei que afetam o espaço e a garantia dos espaços de ocupação de poder pelas mulheres. Nós temos a preocupação de trazer sempre para você que nos acompanha aqui informação e formação política para que as mulheres acompanhem e ingressem nas carreiras políticas. Nós ainda estamos muito abaixo do que deveríamos estar em termos de representatividade. O Elas por Elas de hoje fica por aqui. Nós temos encontro marcado amanhã às 16h, na TV PT no YouTube, na Rádio PT na internet. Não esquece de curtir as nossas redes sociais, de seguir o nosso programa, de participar no nosso chat, de deixar suas sugestões e continuar aqui conosco. Eu espero vocês amanhã às 16h aqui na TV Elas por Elas.